Shalom, gente do céu, glórias a Jesus. Aline 2 aqui para mais um devocional de hoje. Vamos continuar no tema Por que você precisa ser salvo? Estamos refletindo no livro de Romanos, capítulo 3. Amém? E hoje são 23 de fevereiro de 2024, parte 2 desse tema. Agora eu quero convidar você para orar junto comigo, claro, e pedir para que a presença do Senhor seja manifesta no nosso meio, nas nossas vidas, nos orientando no caminho de acordo com a vontade dele. Amém? Vamos juntos? Pai de amor, Pai querido, diante da tua presença nós estamos, queremos te adorar, te glorificar, pedir perdão, Senhor, por todos os nossos pecados, tudo que nos separa de ti, tudo que impede a nossa progressão espiritual. Pai, em nome de Jesus eu te peço, toma minha vida, toma a vida dos meus irmãos que vão ouvir esse devocional, aqueles que o Senhor já escolheu, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, porque nós precisamos ser salvos por ti, salvos de nós mesmos, salvos da nossa má conduta. Mostra-nos, Senhor, por que nós precisamos ser salvos através da tua palavra e que o nosso coração fique consciente que sem o Senhor não dá para viver. Aleluias! Sem a tua palavra nós não temos nada. Nada do que a gente conquistar nessa terra, Senhor, é mais importante, aleluias, do que estar em tua presença aqui e na eternidade. É o que eu te peço, Senhor, fica conosco e que o teu Espírito Santo abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, renove a nossa mente, aleluias, para que todo o nosso corpo tenha luz. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos juntos então? O tema de ontem, né? Porque você precisa ser salvo. A gente estudou o tópico 1 que dizia assim: porque somos pecadores. Aí a gente entendeu, né? A história de Adão. Nós não fomos feitos no pecado, mas porque Adão pecou, ficou no DNA dele ali o pecado. E aí, queridos, passou pra gente. Vai passando, o pecado de geração em geração foi passando, né? E aí nos alcançou, chegou até nós. Então a humanidade passou a ser gerada no pecado, certo? Aleluias. E a gente entende que precisa ter um coração quebrantado, aleluias, como Davi teve. A gente entende que não é algo que depende da gente, é algo que, né, foi condicionado, aconteceu e não tem como voltar atrás, não tem como, eu vou me limpar aqui do pecado por vontade própria, não existe isso, só com Jesus, né? Aleluias. E o tema de ontem é porque somos pecadores. O tema de hoje é por que nascemos condenados? Não é uma pergunta, é uma afirmação. Por que nós nascemos condenados? E aí a gente volta lá para Romanos capítulo 3, que diz assim: ora, sabemos que tudo o que a lei, aqui lei maiúscula diz, o diz aos que estão sob o domínio da lei, para que toda a boca se cale e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. O que isso quer dizer? Preciso só reforçar que a versão que eu acabei de ler é a King James, ok, queridos? Então, primeiro que o título de Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 9 até o 20, ele tem por título assim, ó: o ser humano é infiel e injusto. Queridos, para que serve a lei? A lei serve primeiro para nos orientar, né? Como nós devemos andar, proceder e tudo. E a lei serve para julgar aqueles que estão cometendo algum erro. Tô certo ou tô errado? Certo? Então, o que vem falando aqui, né? A condenação é resultado da queda dos nossos pais. Assim como eles, todos os seus descendentes receberam a sentença da condenação. Então, a gente já sabe que, por causa do pecado, nós seríamos julgados, né? Mas o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, aleluia, enviou o seu Filho para nos orientar, para nos fazer andar em seus retos caminhos, para que nós não venhamos ser julgados baseado na lei. Que lei é essa? Os 10 mandamentos, né? Agora, a gente vai lá no livro de João, capítulo 3, que diz assim. João, capítulo 3, versículo 18, que diz assim. Eu não gosto de ler só
só um versículo, porque eu acho que acaba fugindo um pouco do contexto. Então, eu vou ler o versículo do 16 em diante, ó. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo o que nele confia ou crê possa ter vida eterna, em vez de ser completamente destruído. Olha aqui, queridos. Então, significa que quem não quer Jesus, quem não serve a Jesus, quem segue a sua vida de acordo com os seus parâmetros, aquilo que acredita, aquilo que quer, o que acontece? É a Bíblia que está falando, ó, será destruído. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que por meio dele o mundo possa ser salvo. Então, Deus enviou Jesus para mostrar o caminho, endireitar o caminho, mostrar como que era. Ó, gente, vocês seguem isso aqui. Se vocês seguirem, não se preocupe que quando meu pai vier, vocês estão garantidos. Mais ou menos isso, ok? E aí, vamos agora para o versículo que a gente tinha que ler, que diz assim: os que confiam nele quem? Jesus, não são julgados. Não há necessidade, né? Porque já conhece, já sabe o que deve fazer de certo e prossegue no correto. Não vai começar a fazer um monte de coisa errada. Então, não vai precisar ser julgado. Quem não confia, ou seja, quem não confia em Jesus e que segue o seu próprio entendimento, seu próprio coração, seus próprios desejos, fazendo o que quer, o que não quer, quem não confia, ou seja, quem nele não crê, quem para ele não olha, quem nele não obedece, né, aos seus ensinamentos, aleluias. Aí diz, ó, quem não confia já foi julgado. Já está sendo julgado, né? Por não ter confiado naquele que é o Filho único de Deus. Então, a gente precisa crer e obedecer, certo? É isso que a gente precisa fazer. Então, não adianta o homem se filiar a uma religião ou tentar conquistar o favor de Deus. Muitos fazem sacrifícios, outros dando esmolas, outros se apegando a algum ídolo, né? E essa condenação é como se fosse uma enfermidade. Ela já vem, né, no nosso corpo. É uma condenação irremediável. Não tem como. Por conta do pecado, a gente já estava com a condenação, ó, garantida. Mas aí Jesus veio e falou, não, peraí, eu vou mostrar para eles como que eles devem fazer, pai. E aí a gente passa a acreditar em Jesus, começa a obedecer a Jesus, segue os seus mandamentos, seus caminhos, e aí o Senhor nos resgata, o Senhor nos cura, né? E começa a nos transformar e nos livra dessa condenação, porque só é condenado quem já está julgado, e a gente só pode ser julgado baseado aonde? Nos 10 mandamentos, na palavra do Senhor, amém, queridos? Aquele lá, como eu sempre falo aqui, que foi escrito pelo dedo do próprio Deus, e escrito em pedra, não pode ser revogado, não pode ser apagado, quer o homem queira, quer não. É a palavra do próprio Deus, amém? E aí, aleluias, a gente volta lá para Romanos, capítulo 3, verso 10, que diz assim: como declara o Tanaká? O que é Tanaká? Eu fui pesquisar aqui, né, o que significa o Tanaká. E o Tanaká, ele, quando fala assim, como declara o Tanaká, está se referindo ao Pentateuco, que são os primeiros livros da Bíblia, está se referindo aos profetas, ou seja, como está escrito no Antigo Testamento. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Ninguém entende, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se simultaneamente inúteis. Não há ninguém que demonstre bondade, nem um sequer. Tem mais aqui na sequência, mas nós vamos nos ater apenas para esse versículo que diz, que é aqui o versículo 10, né? Como declara o Tanaká, ou seja, como declara o Antigo Testamento, não há nenhum justo, nenhum sequer. Queridos, nós não somos justos. O que faz Deus olhar para nós com seu olhar de misericórdia é porque Ele vê o seu Filho em nós, né? E Ele também, nós somos imagem e semelhança do Senhor. Nós ainda não fomos consumidos porque a palavra do Senhor nos diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então, as palavras de Jesus confirmam esta realidade. Como escapareis da condenação do inferno? Como que eu e você podemos escapar da condenação do inferno? A gente vai lá para o livro de Mateus, que faz essa mesma pergunta. Neste tempo, se alguém lhe disser... Perdão, querido, se eu li errado. 23:33. Opa.
cobras, filhotes de cobras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Aí por que Deus está falando isso aqui? A gente precisa se atentar à palavra, né? Não ficar pegando versículozinhos ali isolados para justificar uma fala ou outra, não. A gente tem que ir no contexto, sempre ler o contexto, tá? Para que você possa compreender. Então, Jesus aqui estava falando para o povo lá, os escribas e os fariseus. Esse texto ele está falando todo sobre os escribas e os fariseus, que eram os religiosos da época, né? Pessoas que conheciam a palavra. E o que ele fala? Ele fala aqui, porque nessa parte específica, que eu não vou me ater a todo o capítulo, mas nessa parte específica, os profetas estavam falando que se eles tivessem vivido no tempo dos seus pais, eles não teriam matado os profetas. E aí Jesus falou assim, bem que vocês sabem, né, que os pais de vocês assassinaram os profetas. E agora, vocês também estão fazendo as mesmas coisas. E não se preocupe que quando for no tempo oportuno, né, vamos dizer assim, tudo o que vocês fizeram, vocês e seus pais, será julgado. É isso que ele vem falando aqui. Então, o que nós precisamos, o que esse texto vem falar comigo e com você, queridos? Nós já nascemos condenados, nós somos um povo mau, nosso coração é maligno, o mal habitava em nós por causa do pecado, mas por causa de Jesus, que veio, que morreu, que se entregou por mim e por você. Queridos, esses filmes que passam, essas séries tentando remontar a crucificação de Jesus, não é nada comparado com a realidade que aconteceu com ele. Aquilo ali não é nada. É parecido bem longe com o sofrimento de Jesus. Imagina levar o meu pecado e o seu pecado todo sobre ele, antes mesmo da gente existir, desde quando a gente já nasceu debaixo do pecado, então a gente já nasceu pecador. Amém, queridos? E olha que profunda essa palavra. Nós já nascemos condenados e é por isso que nós precisamos de Jesus e é por isso que nós precisamos ser salvos. Mas essa salvação está somente em Jesus. Não está em você fazer uma obra boa, não está em você só ter um coração bom, em você ser uma pessoa do bem, não. É Jesus, Ele é o caminho. A palavra do Senhor diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. É a Bíblia que diz isso, não sou eu que estou falando, queridos. Então, não adianta a gente procurar artifícios para querer agradar a Deus, fazendo N coisas, vários trabalhos sociais e gastando a sua vida, se você não tiver uma motivação para isso. E a motivação tem que ser Jesus. Tem que ser agradar o Pai, tem que ser amar o irmão, amar a Deus, amar ao próximo e fazer confiando que não é pela sua própria força que você faz, mas é porque o Senhor está com você e Ele te usa como um instrumento de bênção. Mas essa forma de sermos usados precisa ser verdadeira. A nossa forma de ser usada tem que ser verdadeira, tem que ser igual a Bíblia diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se não for assim, queridos, a nossa motivação está errada. E se a gente estiver esperando receber reconhecimento, até Deus, na sua infinita misericórdia, a gente até recebe esse reconhecimento, mas é só isso que a gente vai receber. E então, nós não podemos querer ficar só com isso, só com esse reconhecimento, não. Que a gente diminua e que Ele cresça, porque é Ele quem tem que aparecer na minha e na sua vida, amém, queridos? Então, amanhã a gente vai dar continuidade nesse tema, porque precisamos ser salvos, amém? Faça seu comentário, coloque as suas considerações, né? Se você tiver algum tema aí que você tenha dúvida, queira aprender, coloque aqui pra gente. O missionário Marcelo, vai estar também aqui, que ele é um estudioso, ele conhece a palavra. Ele vai estar explanando também aqui para vocês alguns assuntos que vocês colocarem pra gente, amém? Então, até amanhã, se Deus assim permitir. Mas, se Ele não permitir, lembre-se, vocês continuem. Até mais!